Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mericast. Hoje eu tenho um convidado muito especial. Todos são, né? Mas esse é muito especial porque é o Norberto Martins, o Dr. Norberto Martins, que é um cirurgião geral, meu amigo, meu grande amigo, meu cliente. E a gente vai ter um papo excelente hoje. Mas antes de te apresentar, de quem tu é para todo mundo, eu quero agradecer muito a Elo Forte, que é uma plataforma de investimento da XP, que está apoiando esse projeto, e eu tenho muito a agradecer a eles, porque eles acreditam nesse potencial do canal, e por isso eu peço que sigam eles, sigam a minha página, sigam o canal do Norberto Martins, que a gente vai colocar aqui também, e vamos fazer esse canal crescer. Então, antes de mais nada, muito obrigada por tu estar aqui comigo. Estou muito feliz, Norberto, por te ter aqui, por tua agenda agitadinha, do jeito que é, né? E antes de mais nada, assim, eu quero dizer para todo mundo que o Norberto, ele é um cirurgião geral, que se formou na URGS, fez residência em cirurgia geral no Ernesto Dornelles. Perfeito. E hoje é um especialista em robótica, é um dos cirurgiões que mais fazem robótica no Brasil atualmente. Depois vocês vão entender também por quê. E é um excelente cirurgião que tem uma característica que chama atenção. Ele, só no Google, ele tem mais de 200 avaliações 5 estrelas, que é a nota máxima do Google, que é uma conquista que a gente também vai conversar sobre isso, porque muitas vezes a gente não acredita que deve pedir avaliação, e daí a gente descobre depois que isso faz toda a diferença, né? Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, Mary. Obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui contigo, porque, como tu disseste, a gente tem uma relação de amizade, mas tem uma relação profissional que foi, sem dúvida nenhuma, um dos marcos, né, da minha carreira como médico. Foi o momento que a gente se conheceu, alguns anos atrás, que eu fui te pedir ajuda, que eu queria entender melhor, que eu queria me posicionar melhor, que eu queria poder oferecer aos meus pacientes, né, alguma coisa que eles pudessem entender o que eu faço, me conhecer um pouco melhor, ter acesso à informação, ter acesso aos serviços, e que eu conseguisse chegar nas pessoas com mais facilidade. E tu foste, assim, sensacional sobre todos os aspectos. Realmente, eu posso dividir perfeitamente, assim. Eu fico muito feliz. Esse momento antes e depois de a gente ter feito aquele trabalho, né, Mary? Isso é muito importante e eu sou muito grato a isso. Eu fico muito agradecida. Muito, muito, muito agradecida. Mas tudo porque, desde o início, tu sempre buscou justamente esse contato com o paciente, o que te torna um médico cirurgião bem diferenciado, porque eu sempre te vi muito preocupado em olho no olho, em tentar explicar de forma que o paciente entendesse o que precisava ser feito, te certificando de que se ele entendeu ou não, porque muitas vezes a gente, como leiga, não entende o que o médico está falando. E então essa questão de se comunicar de uma forma acessível e de buscar ferramentas para isso também fez muita diferença para esse teu crescimento. Tá? E isso é mérito teu, por sempre ter essa preocupação de uma atuação muito próxima do paciente. Lembro uma vez que tu me disse assim, eu quero ter uma comunicação a ponto de não depender só de colegas me encaminhando. Eu quero que o paciente me ache na internet, tenha confiança e marque comigo. E em um determinado momento, depois dessa nossa caminhada, tu me disse, eles estão chegando. Exatamente. Eles estão se encaminhando, é o tio que operou, que indica para o sobrinho, para o amigo, e aquela coisa toda assim, e a coisa foi crescendo. E esse é o resultado orgânico que a gente quer, né? Uhum. A gente faz um monte de coisa, mas isso é orgânico. Mas antes de mais nada, muito obrigada por esse elogio, eu quero que tu conte o teu início na medicina, tá? Por que tu resolveu fazer medicina? Como é que aconteceu isso na tua vida? Conta lá atrás para quem está começando agora, ou para quem tem curiosidade, ou para os teus pacientes. Conta como foi a minha infância, assim, boa parte eu passei. Eu nasci aqui em Porto Alegre, morei um pouco em Gravataí, depois a gente foi para Osório.
causa do serviço do meu pai, né, que trabalhava na Serra. Então, ele foi transferido para Osório e a família foi. E lá, eu fiz, assim, terminei o primeiro grau, fiz o segundo grau e acabei conhecendo, hoje eu não consigo nem me lembrar do nome, mas a gente era vizinho. E um dos nossos vizinhos de rua era médico, era oftalmologista, Mary. E eu achava aquilo, assim, muito legal. Ele sair pro trabalho com a maletinha, de carro, às vezes de branco, sabe? E aquilo me chamou a atenção, e a gente vai ficando curioso. E eu achei, pô, tá aí uma coisa que eu acho que eu gostaria de fazer. Eu queria ser oftalmologista, nem sabia direito, muito bem. O que era? Mas eu queria ser oftalmologista. E aí depois a gente vai crescendo, né? Terminei o segundo grau e fui prestar o tal do vestibular, né, Mary? Que é uma das... Aqueles, tu sabe, né? Que é um dos filtros gigantescos que a gente tem para ter acesso ao nível superior, né? E na primeira, eu fui bem. Eu acho que eu não passava em 2 ou 3, dentre eles a medicina. O resto tudo eu poderia ter passado com a minha pontuação. E eu acabei fazendo um vestibular fora da URGS também, que era, olha só, nada a ver, né? Mas para farmácia. Por quê? Porque tinha um vizinho. Ah, tu gostava Olha só. da história da Tinha um vizinhança. vizinho que era um queridão, pai de 2 amigos meus, que era farmacêutico. E ele ficava assim, pô, por que tu não tenta? Tu vai gostar, não sei o quê. E doutor, era o tio Stein, que a gente chamava ele, tá? E a tia Rosa. Aí eu fui lá e me inscrevi no vestibular da UBRA de farmácia, como quem não quer nada, né? Passou. Passei, óbvio. E aí, meu pai chegou, tá, e aí, vamos nos inscrever. Me lembro que assim, ó, o vizinho ficou emocionado, o tio Stein chorou, ficou faceiro, que agora tu vai fazer, porque isso, que aquilo. E eu, ai meu Deus, que saia justa. Aí expliquei pra ele, tio, eu fiz pra, né, exercitar e tudo, eu não vou me inscrever, porque não é o que eu quero. Eu quero ser médico. Tá, passou aquilo, né? Aquele baque inicial. E aí, a gente entendendo da dificuldade que era para passar, fui conversar com o pai e disse, pai, preciso me preparar, preciso fazer um cursinho, preciso ir para Porto Alegre. Só que a coisa nunca foi tão fácil, né, Mary? Assim, uma família com 5 filhos, né? Não era uma família rica, né? Longe de ser isso. Mas também, assim, tinha alguma condição, à base de muito esforço do meu pai, muito esforço. E aí eu nunca vou me esquecer que ele chegou e falou assim, né, ó, tu tem 1 ano, eu vou te bancar 1 ano, vai pra Porto Alegre, eu te inscrevo, vai ser difícil, vai, mas eu vou te bancar 1 ano, e depois é a vez do teu outro irmão. E falou assim. Tinha mais 4, né? Mais 4. Na fila. E eu, tá bom, pai. É 1 ano, é a chance que eu tenho. Beleza. Vim pra Porto Alegre, morar com um amigo meu aqui, a convite dele, o Jonathan Simone, tá? Filho do Dr. Ciro Simone. E a gente estudou 1 ano juntos, né? Muitas histórias, muitas horas de estudo, sabe? Muita coisa boa. Muita festa também. Muita festa também, nessa né? Porque nessa idade, né? óbvio, a gente tinha um regramento, mas também tinha lazer, tinha diversão, tinha tudo. A doutora Leda Rios, tia Leda, como eu chamava ela, pediatra, também nos ajudou muito, 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 muito. E aí, aquela preparação toda, fiz, e na hora de me inscrever, né? Onde é que eu vou me inscrever? E o pai, assim, onde é que tu quer escrever? Pai, o negócio é o seguinte, é a URGS e no máximo a PUC. Fora isso, a gente não tem condições. Então, o meu tiro era esses 2 aí. Tá bom. E foi para os 2. E adivinha, passei na URGS e não passei na PUC. Sério? Ainda bem, foi assim. Foi uma festa gigantesca na praia, a gente tava lá no rádio, ouvindo a lista. Sim, naquela época. Todo mundo. Nome por nome no rádio. Mary, pensa numa explosão, assim, de alegria e festa. Que bacana. E família, assim, aquela coisa toda. Foi muito legal. Muito, muito, muito legal. E aí depois, passado, né, eu
o pai, enfim, a gente tinha o meu outro irmão que tava, né, que precisava chegar e tudo. Eu falei, pai, eu passei pro segundo semestre. Eu tenho 6 meses. Eu quero trabalhar pra, né, começar a produzir, enfim, tem coisas, eu preciso me manter, enfim. E o pai falou com o Caburé, falecido Caburé, que através de amigos também me conseguiu um emprego. Então, Mary, eu trabalhei 6 meses no Caburé, no processamento de dados, trabalhando com computador, que é uma coisa que eu adoro, 6 meses antes de entrar na faculdade. Mas que máximo isso, que coisa inusitada, né? Trabalhei lá, foi muito legal, fiz várias amizades, né? Tá, e daí foi faculdade. Aí entrei na faculdade. Aí na faculdade, o que eu vou querer fazer na faculdade? Pois é, isso era a minha próxima pergunta. Conheci o Dr. Paulo Picon, que é um cardiologista, nosso professor, enfim, virou um grande amigo, meu padrinho de casamento. E aí, o que tu vai fazer? Não, eu vou fazer cardiologia. Ele é cardiologista, né? Não, eu vou fazer cardiologia. Vou ser cardiologista. Fui. Participei de trabalhos, publicações, ajudei uma tese de doutorado de um colega para fazer cardiologia como bolsista. Fui bolsista também do serviço de cardiologia no ambulatório de hipertensão, lá com o Dr. Fuchs. Tá, mas como é que chegou daí na cirurgia geral? Então, Mary, esse que é o ponto. Aí, o que aconteceu? Tudo pronto, currículo, aquela coisa. Último ano, vou passar no estágio de doutorando da cirurgia geral. Quando eu entrei na sala cirúrgica e comecei a participar, eu falei, ferrou. É isso aqui que eu quero. Eu não quero Tu ser. não é o primeiro cirurgião que chega aqui e me conta isso, que quando botou o pé pela primeira vez no bloco cirúrgico e disse, é aqui que é o meu chão. Que coisa é isso, né? E eu comecei a participar, eu digo, cara, é isso aqui que eu quero. É isso aqui. O que eu vou dizer? Não sei o que dizer, mas veio aquele sentimento. E aí, bom, vou decepcionar algumas pessoas, mas... De novo, que nem meu vizinho farmacêutico, agora vou eu. Agora vou pra cirurgia. Aí fiz prova de cirurgia no Clínicas, no Ernesto, em outros lugares, na PUC, na Santa Casa, né? Algumas peculiaridades de cada serviço, algumas questões de protecionismo de cada faculdade com os seus, que a gente entende que acontece desde sempre, né? E não consegui passar no Clínicas. Passei no Ernesto Dornelles. E aí fui fazer a residência no Ernesto Dornelles. E eu acho que talvez se eu pudesse colocar como alguma virtude, alguma coisa boa que eu tenho, assim, é que eu sempre consegui, Mary, aproveitar as oportunidades quando elas passaram perto de mim, entendeu? Então, na residência, eu consegui me aproximar de cirurgiões muito competentes, né? O Dr. Oscar Leite, que foi, eu posso dizer, o Dr. Oscar Leite, o Dr. Milano, né? O Dr. Rubem Vaz, tem vários outros colegas que eu posso citar aqui. Obviamente que a gente vai esquecer de alguns, mas se estiverem nos assistindo, sintam todos prestigiados, né? Daquela época. Foram os mestres, né? Foram os mestres, a gente aprendeu muita coisa. Isso faz muita diferença, né? Quando tu consegue, na residência, ter contato com professores, colegas que são brilhantes, não só na parte técnica, né? Mas que possa trazer uma amizade, ensinamento de vida pela experiência e tudo, porque eu acho que isso aí também tem que ser aproveitado. E uma das coisas que eu fiz bastante na residência foi ser residente. Ou seja, tinha semanas que eu ia na segunda-feira para o hospital e voltava para casa só na sexta-feira. Eu morava no hospital, é isso que eu te dizia, morava. Então, tinha algum cirurgião fazendo alguma cirurgia interessante, eu estava sempre no bloco. Agora, isso é uma coisa que eu queria até te perguntar, mas porque alguns médicos me falam que a residência ela é uma oportunidade de aprender. Ah, com certeza. Às vezes tem pessoas que não querem chegar às 4 da manhã para fazer uma cirurgia, que não querem ficar fim de semana, né? Tem uma geração aí que é um pouco mais complicada nesse sentido. Tem. E não enxerga que a residência é o melhor momento para te aprender e criar autoconfiança, porque ali vai passar por
Tudo. Tu vai passar por tudo. Não, e tu vai ter pessoas que têm capacidade, têm treinamento para te supervisionar, para estar contigo em momentos difíceis, para te orientar, para te dizer, isso aqui tem que ser assim, tem que ser assado. Não faz isso, não faz aquilo. Ser cirurgião não é só cortar. Tem outras situações que a gente precisa dominar, tu precisa estudar bastante, precisa dominar a técnica, anatomia, precisa saber conversar com o paciente, precisa saber examinar bem o paciente, precisa saber ver exames de imagem. Hoje em dia não existe um cirurgião, né? Assim, que eu posso dizer que esteja num nível adequado, se ele não sabe minimamente entender, olhar, ter uma boa discussão com o radiologista em conjunto antes de fazer um procedimento cirúrgico mais complexo, né? Aprender a discutir casos em equipe, ter cirurgiões, dar confiança. Que eu digo sempre, uma cabeça pensa, mas se tiver 4, 5 cabeças, e como é importante, com certeza, tu ter essa segurança de chamar um colega para discutir um caso. Sim, né? Inclusive isso é uma coisa que eu falo sempre para os pacientes no consultório, sabe? Quando a coisa assim é um pouco mais fora, ou digo, olha, a gente vai discutir, eu vou discutir porque eu tenho equipe, eu tenho cirurgiões que são da minha confiança, que a gente trabalha junto, e eu vou botar isso no grupo, se tu me autorizares, é claro, vou pegar os resultados de exames, vamos discutir, nós vamos olhar radiografias, tomografias, tudo, e depois que a gente tiver uma posição de equipe, eu vou te chamar aqui de novo e vou te dizer qual é a nossa proposta de tratamento para ti. E isso funciona muito bem. E eu acho que isso passa muita segurança para o paciente com também. Certeza, né? Porque daí não é só a tua visão, é a tua visão com um colegiado junto. Exatamente. De pessoas que vão talvez notar alguma coisa que tu não tinha notado, alguma ideia diferente, porque existe um planejamento cirúrgico. Exatamente, né? Isso é bem importante, é fundamental, né? E hoje, assim, eu consigo aplicar isso para todas as cirurgias, né? Inclusive para cirurgias que eu gosto muito de fazer, cirurgias de hérnias, né? De parede, e com o auxílio da robótica que a gente vai chegar lá. A gente tem feito casos muito complexos. Então, casos muito complexos exigem uma grande preparação, um grande preparo, um grande entendimento da complexidade da parede abdominal e das hérnias, né? Hérnias recidivas de hérnias, pacientes que já operaram hérnias abertas, que tem tela, que tem, sabe? Então, a gente precisa se aprofundar, estudar muito isso. E graças a Deus eu tive excelentes oportunidades, né? Tanto na residência, depois terminando a residência, fui trabalhar convite com o Dr. Oscar Leite, me convidou para trabalhar na equipe, foi sensacional, bons anos. Lá no Ernesto. Uhum. Depois, né, como sempre, né, a gente chega um momento da vida que a gente quer voar sozinho, né, Mary? E isso faz parte do crescimento. A gente quer testar, a gente quer, então me afastei um pouco, mas tem uma relação, assim, sensacional com o Dr. Oscar Leite. A gente se encontra, a gente conversa, a gente dá risada. É sensacional mesmo. Mas eu fui assim, voar sozinho. Passei no concurso da Brigada, era oficial médico do quadro de saúde da Brigada Militar. Porque hoje tu é do serviço do de saúde, do Mãe de Deus, do Moinhos, da Brigada. Isso aí, basicamente desses 4. Tá. Na Brigada, é um hospital menor, muito voltado para a comunidade brigadiana. Exatamente. Né? Ele é um hospital quase que privado, porque não é a população inteira que pode chegar, mas é um hospital muito bem equipado. Com certeza. Tá? Inclusive, eu que participei de toda a torcida para o robô ser comprado pela Brigada na época. Quantos anos faz isso? O projeto começou em 2017. 2017, tá. 17 de projeto, 17. Aí começamos a construção da compra, que foi se efetivar em 21. Plena pandemia. Aham. Plena pandemia. 21. Chegou porque, o robô. Isso é uma coisa assim, ó, que para quem não acompanhou de perto, acho assim que estranho, né? Porto Alegre não tinha, acho que só tinha o robô do Clínicas. Na época? Era só o Clínicas e logo em seguida, quando a gente começou a se movimentar, a Santa Casa também. Santa Casa. Aí foi. Tá. E aí o deles eu acho que chegou antes do nosso até. Isso, eu acho que sim.
tá? Porque eu também estava acompanhando toda a compra da Santa Casa, eu acho que foi bem junto, assim. Mas todo mundo diz assim, como um hospital pequeno vai conseguir comprar um robô? Um robô hoje custa, o preço atual... De 2,3, 2,4 milhões de dólares, né? Sabe? O Então, XI. É uma coisa de alto custo. Tudo dependeu desse projeto, né? Que foi muito bem feito por todos os médicos que estavam envolvidos. Né? Foi um trabalho em conjunto de muitas pessoas. Muitas pessoas. Muitas mesmo. Se eu começar a citar aqui, com certeza eu vou me esquecer. E eu não quero fazer injustiça. Mas, assim, ó, Mary, o comando todo da Brigada Militar. Imagina o nível, assim, um investimento desse. Defender uma ideia, um conceito, um gasto importantíssimo. E o comando da brigada comprou a ideia, nos ajudou, nos deu confiança, até hoje, né? Nos dá a plena confiança para a gente atuar no quadro de saúde da Brigada Militar. Então, assim, também a Secretaria de Segurança Pública, né? Na época era o Marcelo Frota, e ele foi essencial também para que a gente pudesse... E uma coisa que eu noto, porque eu acompanho o andamento de todos, a parte interna de todos os hospitais, porque eu converso com tanto médico, que eu noto assim, ó, o momento que chega o robô num hospital, todo o entorno vai melhorando. Mary... E é muito maluco isso. Isso. Porque tu chega com um equipamento, claro que um equipamento de ponta, um equipamento desejado por todo cirurgião, né? Mas é impressionante como as outras áreas vão melhorando. Mas essa era a nossa ideia. Tanto que em algum momento a gente até chegou a ser questionado. Vem cá, vocês estão comprando uma Ferrari e vocês têm uma garagem, bem assim, vocês têm a estrutura para ter uma Ferrari? E a gente foi buscando, porque a gente sabia, no momento que se confirmou a compra, a gente disse, agora não tem mais step back, não tem mais como voltar atrás. Vamos. Agora a gente vai ter que ir e vai acontecer. Né? E foram vários players que foram muito importantes para isso. Né? E quantas cirurgias hoje o Hospital da Brigada tem realizado? Mais de 700 cirurgias robóticas. Incrível isso. Né? Uhum. Mais de 700 cirurgias robóticas. Então, isso também foi uma coisa, do ponto de vista pessoal, para mim, muito importante. Porque eu tinha esse sonho que eu posso dizer que eu realizei, que é fazer a cirurgia robótica. Entendeu? Eu tinha, isso era muito forte. E hoje tu já fez quantas cirurgias? Quase 200. Isso é bastante, meu Deus do céu. E aí... É um procedimento que é muito recente. Não, e aí a gente, quando chegou o robô, tem uma pessoa que eu preciso citar, que é o doutor Totti, Leandro Totti Cavazola. Totti Cavazola. Cara, esse... O Totti tem que vir aqui. O Totti tem que vir. Ele é o pioneiro, né? Ele foi o desbravador, né, da cirurgia robótica. Eu vou dizer que ele é um dos caras que é um dos players mundiais, assim, de cirurgia robótica. Muito focado nessas coisas. Não, o Totti e ele sabe muito, né? Primeiro que ele opera muito bem e ele tem esse foco mais nas cirurgias de parede abdominal, né? E enfim, eu tive agora até num evento em São Paulo em que ele deu uma aula, Mary, uma aula de anatomia da parede abdominal, assim, ó, simplesmente sensacional. Que a gente fica pensando, pô, mas a parede abdominal, né, uma coisinha assim, como é que... Cara, e o estudo, né, constante que ele tem, a dedicação, então, assim, ó, sensacional. Valeu, sabe? Que legal. Tudo. Que legal. E eu digo isso sempre, né, a gente se encontra em congresso, aí quando ele tá palestrando eu faço foto, mando pra ele, boto no Insta. Então, tem uma relação... Mais uma vez, então, a gente conversando, eu me dou conta disso, né? Como é bom ter colegas legais em volta, né? Para poder crescer. E ele é o responsável, sem dúvida, por tudo que a gente tem. Eu posso dizer sem medo de errar. Sabe que isso, Norberto, é uma coisa que eu vejo assim, ó, que eu acho bonito na medicina, tá? Que a competitividade é muito diferente de outras áreas. Porque tu compete com um colega, de certa forma, mas existe normalmente um coleguismo que é maior do que qualquer coisa. E tu imagina a visão dele. Ele tinha o conhecimento, basicamente só ele, tá? Vem para Porto Alegre, assim, pronto para fazer cirurgia robótica, né?
começou a fazer, ele podia ter ficado ali No mundo e dele. não dividido. Isso, Mas ele é o cara que mais dividiu, que mais formou, que mais ajudou, entendeu? Ele tá envolvido, eu acho que no programa eu sei que ele tá envolvido no programa da Santa Casa, que é um sucesso, Sim, mas aí é que entendeu? tá. E tem o dedo do Crescimento da Totti lá. medicina. Mas aí é que eu acho bonito, justamente porque a gente vê que quando a pessoa é generosa, Isso. e muitos médicos são generosos, a medicina avança. Sim, mas é isso que ele falava, que eu digo, pô, eu chamo ele de tio, ô tio, tio Totti. Pô, cara, tu tá ensinando todo mundo, assim, tá? E aí eles, cara, quanto mais gente tiver fazendo cirurgia robótica, vai ser melhor. Tu sabe que esses dias eu estava conversando com o Davi Guzmão, aqui, e o Davi falou uma coisa que eu amei. Ele disse assim, Mary, é que quando a maré sobe, tudo sobe junto. Exatamente. Pô, interessante, é verdade. Então, a gente tem que fazer com que todo mundo venha, porque vai todo mundo Ah, com certeza. subir. E isso é muito bacana, importante. assim, É muito legal. fácil de entender, sabe? E por vezes eu já tive casos bem complexos, né? O Totti fez toda a minha proctoria, tá? Toda a minha formação, o Totti supervisionou. É um aspecto muito importante porque também dá muita segurança pro paciente. E hoje tu é professor também. Hoje eu sou tu é proctor, já. Reconhecido pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia e pela Associação Médica Brasileira. Né? Quando eu fiz a aplicação lá, já tinha mais de 50 cirurgias, que é o mínimo que precisa para ser proctor. Então tinha toda a documentação, tudo certo, né? Recebi lá o diplominha. E hoje tu é apto a acompanhar médicos que Sim, estão começando. Sim, eu faço isso também agora já. Eu já dou proctorias, ou seja, quem quer fazer alguma cirurgia robótica e precisa de alguém que esteja acompanhando, eu estou habilitado para ir lá e acompanhar. Isso Né? é fantástico. Acompanhar, entrar junto, dar uma dica. Eventualmente, se alguma fase do procedimento estiver muito difícil, né? A gente entra e faz um pouco e depois devolve pro cirurgião. É o né? ensinar, né? Isso, acompanhar. é o ensinar. Tá, mas Então, me conta uma coisa. No primeiro... Agora é um momento assim, que nós estamos colhendo frutos. Mas conta as tuas dificuldades de início de profissão. O que tu podia ter feito diferente? Isso é uma coisa interessante. Sabe, eu porque acho a que gente uma coisa... Precisa falar essas coisas. Eu precisava trabalhar, né, Mary? Entendeu? Eu não podia... eu me lembro quando como é que é? Meu pai me disse quando eu me formei, todo mundo ganhou, meus colegas, presente. Um ganhou carro, um ganhou não sei o que, outro, sei lá, ganhou um apartamento. Meu pai chegou, me deu um tapinha nas costas e disse, agora as contas são tuas. Entendeu? Te vira. Então eu tinha que produzir, né? Eu terminei a residência e fui trabalhar. Tive que trabalhar. Precisei. Faz parte da vida. Mas se eu pudesse ter feito alguma outra coisa diferente, talvez quando eu terminei a residência, eu acho que se eu pudesse, eu gostaria de ter saído do Brasil, ido para os Estados Unidos ou para a Europa e ter, sabe, estudado um pouco mais ainda, feito alguma outra especialidade além da que eu tenho, ou mesmo na própria especialidade, de tu conhecer outros serviços. Outra visão, né? Isso eu acho que eu faria diferente, mas eu não consegui e faz parte, entendeu? Sabe que eu estava conversando na semana passada com uma oncologista de tratamento paliativo, que está terminando a residência agora em São Paulo. E ela foi para um hospital em Miami, que é uma referência em tratamentos paliativos, justamente para ter uma visão diferente de cuidado. E ela disse que isso fez assim no cérebro dela. Pum. Sim, Mary. Ela pensava que era uma coisa, era completamente outra. Ela vem cheia de ideias, agora ela está querendo trabalhar essas ideias aqui. Tem algumas coisas de conceito que precisam ser modificadas, por uma questão cultural mesmo. Porque trabalhar com oncologia paliativa não deve ser fácil, mas ela é importante. É muito delicado, né? É muito delicado. E daí eu vi, assim, o quanto ela estava satisfeita e feliz por ter tido essa oportunidade. Que legal. E aí, o que aconteceu? Então, eu tive essas dificuldades, assim, né? Que a gente pode dizer. Então, eu tive que cair no mercado de trabalho bem no início. Mas isso também te deu uma bagagem. Sim, aí eu fui chamado para servir. Eu tive que servir no exército.
Aí gostei. Aí fiz meu primeiro ano obrigatório, o segundo ano eu fiquei porque eu quis. E aí comecei a estudar, porque eu ia ser oficial do exército. Só que daí apareceu a oportunidade na brigada. Daí eu pensei, pô, o exército eu vou ter que girar o Brasil inteiro na brigada. O Rio Grande do Sul é o meu, né? Optei por fazer na brigada e passei. Aí tô na brigada militar, né? Que legal, né? Uhum. Recentemente promovido. Pois eu vi. Parabéns. Tenente coronel médico, né? Parabéns. É uma satisfação e uma gratidão que eu tenho ao comando da Brigada Militar pela confiança, né, que eles depositam no nosso trabalho. Então, de certa forma, isso é um reconhecimento também, né, Mary? Claro que sim. Tá, e agora eu quero te perguntar uma coisa. Como é que tu chegou a mais de 200 avaliações no Google? Que é uma coisa assim, ó, incrível. Primeiro, pela disciplina de solicitar, né, as avaliações. Sim, na verdade... Coisa que médico normalmente não dá importância e não vê. Foi, não sei se tu te lembras, mas quando a gente fez aquele trabalho, te lembra que quando a gente começou a fazer, a gente conversa vai, conversa bem, e eu me lembro que eu perguntei pra ti, Mary, o que tu acha de quando eu monto um texto, eu boto os links ali, e quando eu finalizar, né, a consulta de revisão da cirurgia com meus pacientes, eu perguntar para eles se eles topam fazer uma avaliação, né, do que eles acharem, entendeu? Livre. Até porque a avaliação do Google não tem como Exatamente. editar o que a pessoa escreveu. E a grande maioria, eu acho que todos, eu não tive um paciente até hoje que disse, não quero fazer avaliação, né? Então, todos que eu mando normalmente fazem. Alguns, enfim, a gente não... Eu não posso te dizer que eu consegui fazer isso com 100% dos pacientes, não consegui fazer. Mas é um número muito expressivo. Tu tem 220, 230, é um número bem bom, assim. Sim. E isso faz com que te dê muita autoridade, né? Sabe que tem vários pacientes que dizem assim, olha, tem vários pacientes meus que chegam e eu pergunto, tu viesse encaminhado por algum colega, como é que foi que tu chegou aqui em mim? Diz, Norberto, a minha mulher procurou na internet uma indicação, foi no Google, te achou, viu as avaliações, gostou de ti e eu tô aqui por causa dela. Incrível isso. Isso. Hoje em dia é assim. É. É assim que acontece. E vários pacientes, vários pacientes chegam assim, né? Outros, obviamente, que chegam porque muitos colegas me encaminham. Sim, mas também tem um caminho assim, ó, que eu sempre explico para os médicos, né? Que mesmo encaminhado pelo colega, o que o paciente faz? Vai para a internet procurar quem é o médico. Com certeza. E normalmente esse colega teu dá o teu nome mais de um ou dois. Sim. Porque de repente tu tá impossibilidade de atender, a tua agenda é muito distante, ele vai dar um outro nome. Sim. Tu compara Sim. os dois, um super bem avaliado, com site, com presença digital adequada e o outro nada, mesmo que seja tão bom quanto, sim, esse perde. E o que eu acho que é importante tu falar isso, primeiro porque hoje a gente vive alguns momentos que as pessoas perderam um pouco a mão de como fazer essa presença. Isso é bem importante. Ter uma assessoria que nem eu tive contigo e fazer as coisas com ética, com respeito ao paciente, entendeu? E saber se posicionar de uma maneira respeitosa, porque eu acho que isso falta um pouco ainda. A gente vê vários colegas que perderam a mão com algumas coisas. Norberto, isso é uma coisa que eu realmente, cada vez mais, eu tenho focado nisso e eu tenho conversado comigo mesma, sabe? Para não sucumbir à tentação de abrir uma mentoria para o Brasil todo. Porque a hora que tu fizer isso, tu tira o contato pessoal. Entendi. E esse contato pessoal, esse contato que mostra afeto, que mostra a ética, que mostra valorização do conhecimento científico do médico, é que faz a boa medicina. E a gente não pode brigar para ser assim, o influencer. Médico não tem que ser influencer.
Médico tem que ser médico. Médico tem que ser médico. Porque as nossas doenças são reais. Sim. Não tem uma mágica que te cure Não. de uma doença. Isso é bem importante que tu falou, porque tem vários pacientes que chegam no consultório, às vezes, com algumas ideias que a gente tem que, sabe? Conversar, né? E desconstruir. Ah, doutor, mas essa cirurgia que é uma cirurgia simples. E aí a gente conversa, explica. Olha, não existe cirurgia simples. Todo procedimento cirúrgico, a gente espera um benefício que deve ser muito alto e a gente tem um risco. Então, a gente tem que entender onde é que a gente está nessas duas posições. O benefício esperado e o risco que a gente aceita correr para chegar naquele benefício. Isso é uma coisa. E eles perguntam, né, mas pode dar complicação? Pode sim. A complicação pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso, pode ser aquilo. Mas com a frequência que acontece? Aí a gente vai explicando. E tu tem que ter essa tranquilidade, essa calma de explicar para o paciente, conversar, e ele precisa sair do consultório tranquilo. E mesmo assim... E ciente, né? E mesmo assim, eu costumo deixar meu contato com os pacientes e digo, olha só, tu tem que me prometer uma coisa, não pode ir para a sala cirúrgica com dúvida. Me liga, manda mensagem, mas eu só te peço isso. Não chega no dia da cirurgia com dúvida. Tu tem que chegar no dia da cirurgia 100% tranquilo de tudo que a gente vai fazer. E eu costumo dizer para os pacientes que fazer uma cirurgia, eu tenho tentado internalizar isso. É a mesma coisa que a gente voar de avião. Tem um checklist, tem todo um procedimento que a gente precisa fazer. E se não tiver 100%, Mary, o avião não decola. Por que a gente vai fazer uma cirurgia se em alguns momentos, algum dos itens do nosso checklist não tiver 100%? Entendeu? Isso assim, é super importante, porque o que se vê, né, quando se fala em erro médico, primeiro que errar, todo mundo corre o risco, e quanto mais procedimento fizer, mais chance tem. Sim. Só que tu minimiza muito isso. Isso. No momento que tu segue o rigor desse checklist que tu tá falando. Sim. É e os princípios de cirurgia de segurança, né? A cirurgia segura, que a gente sabe que tem colegas que menosprezam isso. Mas é muito importante, Mary. Sabe, porque todo paciente que tiver ciente da realidade, preparado clinicamente para o procedimento cirúrgico, e pelo outro lado, o médico ter todo esse checklist, a equipe ter todo isso num hospital seguro, a chance de erro é muito pequena. Então, e quando acontece alguma coisa, tem até muitas vezes tens a pronta atitude em cima daquilo que aconteceu. Entendeu? Né? A gente sabe que teve vários casos que deixou uma compressa, deixou uma gaze. Bom, eventualmente tu pode fazer isso, mas o procedimento ele é criado para quê? Para que se isso aconteceu, tu vai identificar enquanto tu tá ali. E aí tu tira. E não. É diferente. Mas aí é aquela coisa assim, ó, da atenção total, né? Isso, a equipe tem que estar afinada, né? Todo mundo tem que estar atento, né? As pessoas têm que ter um preparo, tem que estar bem treinadas. Todo mundo precisa estar focado 100% na cirurgia, no momento da cirurgia. Isso vai fazer toda a diferença. E hoje em dia, quais são as cirurgias que tu mais faz? Porque tem várias cirurgias que o cirurgião faz. Tem inclusive aquela do suor. Eu faço também. Como é que é o nome? Simpatectomia. Simpatectomia. Isso é para as pacientes que têm suor nos pés, né? Então, a grande maioria delas é mulher. Então, tu imagina, Mary, uma mulher que vive com o pé, assim, molhado, suado. Não pode usar um sapato aberto, sabe? Não pode cuidar, fazer a unha, que nem elas dizem, Norberto, não consigo fazer. É ruim, não fica legal. Não posso usar uma sandália, não posso isso, não posso aquilo. É muito suado. É muito, Mary, de pingar, de não conseguir usar um chinelo de dedos, porque escorrega. Entendeu? Impressionante isso. Então, é um procedimento bem complexo, não é simples. Eu digo isso para todos os pacientes. E eu faço ele em conjunto com o Dr. Marcelo Loureiro,
que é um dos expoentes nisso no mundo. O Dr. Marcelo Loureiro escreveu um livro, ele e mais outros 2, sobre a hiperidrose, só para tu entender. E ela parte de qual é? Qual é a glândula? É glândula? Não, é a cadeia do nervo simpático que a gente tem, que percorre a coluna dos 2 lados. Então, tem a parte torácica, que é pro suor nas mãos, que eu não faço. Isso quem faz é o cirurgião torácico. E a parte do suor nos pés, que a gente faz, eu e o Marcelo, que é para quem, né, a simpatectomia lombar, para quem tem a sudorese plantar. Entendeu? Então é assim. É raro essa condição? Essa condição é uma condição rara, mas ela é muito impactante para quem tem. E tu vê assim que o legal dessa cirurgia, Mary, é que quando o paciente acorda, ela esfrega um pé no outro e ela sente na hora que funcionou. Ai, mas isso deve ser maravilhoso. Entendeu? Porque o pé fica quente, vermelho e seco. Na hora. Incrível isso. Então já sai da sala, já sai com o pezinho quente, seco. É sensacional. E é uma satisfação muito legal. Claro, isso aí é gratificante. Entendeu? É gratificante porque tu vê, né? Então, tem várias pacientes que me ligam, mandam mensagem no dia seguinte. Norberto, fui pro shopping, sei lá, comprei 10 pares de sapato. Tô muito feliz, tô muito isso. Muito obrigado, sabe? Então, que isso bacana. É muito legal. Que é bacana. Muito gratificante. E fora essa cirurgias de hérnia, de alta complexidade. A cirurgia... Hoje eu desenhei minha carreira basicamente para seguir na cirurgia robótica, né? Então, hoje a maioria dos procedimentos que eu faço é com robótica. E eu procuro cada vez mais fazer só cirurgia robótica. Tem que fazer vídeo, eu faço vídeo. Mas o problema, Mary, é o seguinte. Quando a gente tem contato com uma coisa muito boa, a gente se acostuma rápido com o que é bom. E na nossa cabeça, na minha cabeça de médico, o que eu quero oferecer para o meu paciente? Melhor. Sempre melhor. Então, hoje é difícil para mim. Eu chegar para um paciente e dizer, a vídeo ou robô pode fazer que é tudo igual. Não é, Mary. Não é. Não é igual. A cirurgia robótica, ela te entrega um nível de precisão, de detalhamento e uma capacidade de executar movimentos que a cirurgia vídeo não consegue te entregar. As pinças da cirurgia de vídeo são rígidas. Então, tu imagina tu fazer os movimentos só assim, ó. Rígido. E o robô, as pinças, quando entram, elas fazem isso aqui. É um movimento de punho. É. Entendeu? Então... punho ou mais ainda que punho? Não, a amplitude da pinça, ela é um pouco maior do que o punho. E tu consegue, inclusive, regular isso. Bom, tem isso 1 milhão de ajustes, né? Tem 1 milhão de mecanismos de segurança, né? O que está em contato com o paciente. Se o cirurgião tira a mão ou tira a cabeça, ele fica paradinho na posição. Então, não faz nenhum movimento sozinho. As pinças, quem controla 100% é o cirurgião, né? Mas tem filtros, por exemplo. Então, aquele cirurgião que ou eventualmente tem um pouquinho de tremor na mão, o robô filtra. Ele consegue. O robô filtra. Tu fica ali, eu já vi os colegas de mais idade em congressos, em curso, tu vê no console que o cirurgião tá com a mãozinha assim, pode tremer um pouco, mas no paciente tá paradinho. Não passa esse tremor pro paciente, entendeu? Tem muitos mecanismos de segurança. O que a gente tem de inovação hoje eu tive... cirurgia? Porque a gente também agora tem a questão da inteligência artificial, que deve entrar também. Tem, a gente está num nível hoje que a cirurgia robótica, nós temos várias plataformas de cirurgia robótica que estão entrando no mercado. Chinês, europeu, sabe? Americano. Sei, porque a Intuitive, ela teve aquele período de patente de 20 anos, momento que caiu. Sim. Todo mundo começou a fazer robô, então eu sei que tem uma série de questões novas. A telecirurgia, que é um ramo totalmente novo dentro da robótica. Eu tive a oportunidade... Isso, no local, isso. O paciente está em outro. Isso é incrível. Então, eu tive a oportunidade de testar isso em Orlando, a gente operando um modelo animal que estava na China e eu estava em Orlando. Não acredito. É fantástico, né? Assim, o potencial benefício que isso tem é gigantesco, sabe? Pra gente... Mas hoje a gente tem um custo muito alto ainda. Né? A gente tem.
A cirurgia robótica, por si só, ela ainda tem um custo. A tendência, como tudo, é melhorar. Diminuir, né? Isso. Principalmente com a entrada desses concorrentes. Mas sabe, a gente fala de custo, mas se a gente for ver, né, os preços das coisas que a gente usa normalmente, né, um telefone, né? Então eu digo para o paciente, tu tá fazendo um investimento, em ti, na tua saúde, na tua segurança, e numa cirurgia que não é só o efeito imediato, tu vai ficar com isso pro resto da vida. Então é uma coisa muito séria, né? Então, principalmente agora com a tendência de a gente viver muito. Exato. O nosso envelhecimento, hoje em dia a gente vai ficar mais tempo velho do que jovem. Com certeza. E a cirurgia robótica, ela tem uma coisa muito importante que é o seguinte, Mary. Ela, além de entregar uma cirurgia muito melhor, mais refinada para o paciente, os pacientes normalmente se recuperam muito mais rápido. Entendeu? Então, não é só o custo direto do robô. O robô... Para quem trabalha, né? Para quem trabalha. Tem os custos indiretos, né? Então, o robô, ele diminui a permanência do paciente no hospital, né? Cirurgias que eu já fiz aí de alta complexidade, por exemplo, como duodenopancreatectomia, que eu já fiz algumas no robô. Que é o quê? Duodenopancreatectomia é considerado por alguns a cirurgia mais complexa da minha especialidade, da cirurgia geral. Que a gente tira um pedaço do pâncreas, a gente tira o duodeno, um pedaço do estômago, a vesícula, um pedaço da via biliar, para aqueles tumores, né, do pâncreas, da cabeça do pâncreas. Então, só para te dizer, os pacientes que a gente faz, que eu fiz de robô, ficaram entre 5 a 7 dias no hospital. Teve paciente que não precisou, ficou na sala de recuperação, não precisou nem ficar na UTI, né? Teve um fato que eu vou contar que é engraçado, que a última paciente que eu fiz estava no 5º dia de pós-operatório, eu fui passar a visita, fui conversar com ela, onde é que tá minha paciente? Não, tua paciente está no Hospital da Brigada, tem um solário que a gente chama, que é lindo lá, tu tá enxergando Guaíba, então tem uma mesinha, tem cadeiras, enfim. Cheguei lá, o que a minha paciente estava fazendo? Jogando carta com outras pacientes. Que massa. No 5º dia. Então, uma cirurgia gigantesca, né? 4 horas e meia, não, 5 horas e meia de console. Entendeu? Como é que o médico fica cansado depois de uma cirurgia dessa? Eu vou te dizer que a minha curva de cansaço, com a cirurgia robótica, ela é decrescente. E hoje eu acho que num nível de relaxamento e de integração com a plataforma, que eu consigo sair de uma cirurgia, hoje eu não fico propriamente cansado. No início, por causa da tensão, da novidade de tudo, eu ficava um pouco tenso, então tu cansa. Só que a posição que tu fica para fazer a cirurgia robótica, ela é muito ergonômica. Ela é muito mais Tu fica sentado, numa boa cadeira, com a cabeça encostada, entendeu? Tá, então quando é uma cirurgia, por exemplo, uma videocirurgia, a gente fica em pé. Cansa muito mais. Mas o teu braço é o responsável por fazer toda a força da pinça. E às vezes tu fica numa posição com os braços elevados, entendeu? Vendo assim. E no robô, é exatamente o contrário. Tu precisa ficar com os braços encostados, relaxados. Eu nunca tinha me E o dado movimento conta é só disso. isso aqui, Mary. O movimento é aqui, ó. Tu fica assim, ó, a cirurgia inteira, assim. Não fica assim, sabe? Sim, porque agora eu tô falando... Porque... já não sei quantas cirurgias, né, de vídeo, eu vejo que realmente a equipe, ela tá sempre com os braços no ar, né? E o que eu digo assim, tem cirurgias que tu sai irritado com o câmera que tá te auxiliando, o colega, cansa, fica com o braço dolorido, entendeu? E o que isso é importante? Porque o robô, o cirurgião consegue entregar uma performance constante na cirurgia, do início ao fim. E na cirurgia de vídeo o que a gente vê não é isso. Tu começa muito bem e eventualmente lá no final, né? Tu tá cansado. E não tem o que fazer. Tu tá cansado. E tem que terminar, né? Sim, tem que terminar. Então a gente sabe que quando a gente cansa, a técnica, a performance diminui. E isso no robô não acontece. Não acontece. E isso que eu acho que é o legal hoje, que eu consigo enxergar de bastante benefício, né? Claro que não é na primeira, não é na segunda, não é na 10ª cirurgia robótica que tu vai alcançar isso. Mas é uma curva de aprendizagem. É uma curva de aprendizagem. Por isso a importância que tem. E isso é uma coisa assim... O processo de certificação, né, Mary? É que o médico,
para chegar num nível de excelência. Eu acho que a gente nunca é excelente, né? A gente vai ter sempre A gente está buscando excelência. Mas a gente chegar num nível que seja considerado já dentro da excelência, ele precisa ter muita prática. Sim. Prática técnica e prática de atendimento de paciente também, de conversar com o paciente, de saber como passar a informação, como a gente está falando isso, para que isso tudo comece a fazer desse médico um excelente médico, Sim. né? Uma pessoa com segurança e que nunca suba na cabeça também. Mas isso é um aprendizado que a gente tem e que eu já tive, a gente tem direto, sabe? Quando a gente acha que a gente tá muita coisa, o cara lá de cima vem e te dá um puxãozinho de orelha, pra tu entender que não existe, né? Não existe. Sim, a gente precisa estar sempre humilde. O médico vai precisar estudar sempre. Não existe hoje, eu afirmo, não existe hoje um cirurgião que possa dizer assim, não, eu não estudo. Não, tu precisa estudar. Não preciso mais estudar. Tu precisa ler, tu precisa revisar as coisas. E uma coisa muito legal, assim, que hoje a preparação, ela chega num nível que a gente sofre junto com o paciente, né? Entendeu? Então, essa cirurgia, por exemplo, da DPT, paciente, a última consulta antes da cirurgia, não, eu queria te mostrar uma coisa, Norberto. Eu falei, o quê? Eu tenho uma foto aqui da minha filha, eu queria te mostrar. Da idade do meu filho. Pá. Entendeu? Então, tu sabe que, assim, pá, é uma coisa muito impactante, né? Então, assim, o que eu digo, a gente vive junto com os pacientes, mas a gente morre também, um pouquinho junto com eles. Claro. Só que é muito gratificante daí, tu conseguir, que nem essa paciente, que é uma querida, né, eu não vou dizer o nome, obviamente, mas ela sabe, provavelmente ela vai saber que eu tô falando dela. E ficar feliz de ver a paciente uma semana depois, no consultório, sorrindo, em pé do meu lado, dizer, obrigado. Isso gratifica, né? Vai ser muito legal. Eu não sei se a gente pode falar no nome aqui, mas teve um paciente, que é o ex-governador, te adorava. Sim, faleceu, a gente perdeu ele há alguns dias, né? Sabe? Sim, foi meu paciente. Que te adorava, né? E a cirurgia que tu fez nele, ele viveu quantos anos mais? Sim, e foi um ato de bastante confiança da dona Neuza, né? Que é uma queridona, assim, é uma pessoa extraordinária que eu tive a oportunidade de conhecer. E ela sempre junto dele, ajudando tudo, cuidando, muito preocupada. Me lembro quando ela chegou até mim, eu disse, não, a gente tem que fazer isso, aquilo, né? E ele já estava cuidado, né? Depois que a gente fez a cirurgia, ela chegou pra mim e disse, hoje eu posso te falar. Eu falei, o quê? Teve vários colegas teus aí, figurões, que disseram que não era pra fazer a cirurgia contigo. Sério? Sério. E ela confiou, né? E ela confiou, disse, não, eu gostei, eu confiei, eu falei com o seu e a gente confiou. E o Alceu Colares, ele ficou bem durante muitos anos depois, né? Sim. Viveu bem, uma boa qualidade de vida. Graças a Deus, o tratamento que a gente propôs para ele funcionou bem. E isso é uma coisa assim, que gratifica muito. Eu acho que o médico, quando ele vê que ele resolve o problema daquela família, né? Porque não é só do paciente, né? Não, e tu estabelece uma relação depois de confiança, de amizade, né? Eu acompanhei ele por bastante tempo depois, né? Depois não precisou mais acompanhar. Então a gente fica feliz disso também, né, Mary? Claro. E quais são os próximos planos? Os próximos planos. Tu tá sempre com uma cabeça inquieta. Sempre. Isso é uma característica tua, né? Tu não para e tu não fica só no mundo do bloco cirúrgico. Tu tá sempre pensando em outras coisas. Me conta, se é que tu pode contar algumas coisas. Não, tem coisa boa vindo aí, tem muita tecnologia que a gente pretende trazer, tem a telecirurgia, que é o próximo passo aí que a gente precisa entender e saber se posicionar, né? A inteligência artificial, ela entra? A inteligência artificial entra. Hoje a gente sabe que a indústria, ela tem
algumas coisas desenvolvidas que eles ainda não liberam, né, Mary? Uhum. Então, hoje a gente está no momento em que a gente executa os movimentos, que a gente executa a cirurgia e o robô faz os comandos que o médico dá nas manoplas. A gente sabe que já tem, como é que eu posso dizer, desenvolvimentos, por exemplo, que tu só indica para a plataforma o que tu quer que ela faça. E ela vai fazer sozinha. E ela faz. Passos do procedimento, faz. Sozinho. E tu fica ali de olho. Pô, daqui a pouco eles não vão nem querer ter médico, né? A plataforma vai assumir. Não, mas aí que tá, tu precisa ter. Isso é um medo que as pessoas... não, a gente tá bem tranquilo. Sempre vai precisar ter o cirurgião. Sempre. Não existe... Não vai ter uma coisa que substitua o cirurgião. Não, vai ajudar o cirurgião a ser melhor. Sabe que esses dias eu li uma coisa extremamente interessante sobre isso. A inteligência artificial... ela vai se retroalimentando. Sim. Até o ponto que vai chegar, ela sozinha vai poder... Sim. Porém, daí ela vai ficar burra. Porque ela não vai ter o fator do improviso humano, sim, da vida. Não, isso eu acho que não tem como a gente colocar. Então, ela não pode ficar... A gente não vai poder ter coisas que são só inteligência artificial na maior parte das coisas. Uhum. Não, sempre vai ter que ter uma mão humana para passar o improviso da vida. Sim, com certeza. E o procedimento cirúrgico ele não é restrito ao campo operatório, né? Então, tu sempre vai precisar, tu tem que saber indicar ou não indicar a cirurgia, tu tem que saber programar, tu tem uma série de valências que tu precisa ter para executar uma cirurgia. E a inteligência artificial, ela vai ajudar, mas eu acho que ela não vai substituir. Não de forma alguma. E me diz uma coisa, a partir de agora, 2025, como é que tu tá organizando a tua vida entre trabalho, família, hobby? Isso também é importante de falar. Médico não é só médico. Médico é esposo, é pai, é filho, é uma série de outros papéis. Uhum. Como é que tu organiza tua semana? Então, eu tô uma fase agora que eu fui convidado a fazer parte, né, da Robótica RS, que é um instituto de robótica do Rio Grande do Sul. O Dr. Gabriel Vargas, Dr. Marcos Motim e Dr. Ricardo Gonçalves. Nós 4 somos os sócios desse. Então, nós temos uma nova sede que ficou muito legal. Toda feita, pensada pro conforto e para entregar alguma coisa de qualidade pro paciente. Eu conheço muito. Sim, então tu sabe que é só coisa boa. Maravilhoso. Nesse local a gente se dedica então a fazer a cirurgia robótica e todo o cuidado do paciente robótica. Isso é um dos pontos. Isso é uma clínica. Isso. Que acolhe os pacientes e daí vocês vão operar nos hospitais. Exatamente. Que tem robô. Exatamente. É um local totalmente dedicado onde a gente tem uma equipe multiprofissional. A gente tem vários colegas de especialidades, entendeu? Que nos dão todo o suporte clínico e pré-operatório e tudo para que a gente possa indicar e fazer as cirurgias e entregar um cuidado diferente para o paciente. Melhor, né? Então, o teu consultório hoje é lá? É lá. Tô 100% lá. Atendo meus pacientes lá. No turno inverso, no meu turno da brigada, né? E fora trabalho? Mary, eu já fiz bastante coisa, né? Sabe que até piloto, eu já fui. Por que eu posso dizer fui? Porque eu tive um acidente no meio do caminho que me assim, foi quase como um aviso que eu tava indo longe demais. E isso foi em 2013, eu corria de kart bastante tempo, né? Depois corri de Fuca. Uma maravilha. Teu pai corria também? Meu pai corria, a gente corria junto. Quem preparava meu carro era meu pai, né? E aí eu tive um acidente feio lá em Guaporé, em 2013. Fui internado, mãe de Deus. Fiz uma fratura muito feia da escápula, da clavícula, 6 arcos costais. Fiz um traumatismo crânio. Para de correr. Para de correr. Já quieto. Aí eu parei. E aí eu descobri que existe a corrida, né? O simulador de corridas. Isso é um mundo novo, totalmente assim, que agora já não é mais tão novo. E ali eu me reencontrei dentro de casa, no conforto da casa, no simulador. E daí tu corre? E aí eu corro ali,
corro com meu irmão, corre comigo, vários amigos correm. A gente tem hoje uma equipe. Não, Sério, funciona assim. Funciona assim. A gente corre campeonatos. Então a mulher deve ficar bem mais tranquila. Não, ela ficou bem mais tranquila, com certeza. Ela disse, não, olha, quando teve o acidente, né, ela disse, pá, foi muito ruim. Assim, pra não dizer outras coisas, né? E ela disse, então vamos fazer o seguinte, tu pode escolher se tu quer continuar casado comigo ou se tu quer continuar correndo. E eu acho que eu fiz a escolha certa, óbvio, né? E, inclusive, isso eu agradeço a ela também, né, Mary? Por, assim, parceiro da gente não necessariamente tem que concordar com tudo, né? Mas tem que nos dizer, às vezes, as coisas que a gente não quer ouvir. E ela é muito parceira, né? Ela é muito parceira, ela é a minha maior incentivadora. E tu tem um filho que é um amor também. Sim, o Lucas. Uma figuraça. Então, quando ele cansa de chegar em casa e eu tô na TV e eu boto os vídeos das cirurgias, tudo. Ele, pai, o que tu tá fazendo? Pá, filho, desculpa, mas eu, não, pode deixar. Ele já tá acostumado. Já tá acostumado. Uhum. Daqui a pouco vai ser mordido pela mosquinha. E, Mary, é importante que tu saiba disso. Quem, assim, ó, foi crucial, definitivo para que eu fizesse a parceria contigo, foi a minha esposa. É mesmo? Sim, foi. Mas foi assim, eu tava meio, ela disse, tu vai, bem assim, tu vai fazer, isso é importante. Mas que amor, eu nem conheço ela pessoalmente, que bacana, agradeço. A Francine. E ela foi fundamental pra isso, assim, ela me apoiou. Nosso trabalho foi muito bacana. Foi, bem legal. Foi muito bacana, foi muito gratificante, sabe? Eu fui muito feliz de te receber aqui. E então é isso. Tem outras coisas aí pra frente, né? Outros negócios também, a gente expande também, né, Mary? Sabe que a cabeça inquieta do médico, do cirurgião, ela vai longe. Vai longe. E eu queria, então, terminar contigo, assim, para te passar uma mensagem para os teus colegas jovens, para quem está saindo da residência agora. Uhum. Vamos pensar no cirurgião que está saindo da residência agora, que precisa escutar alguma coisa, que tu pudesse dizer, o que tu poderia dizer para eles? Eu acho que, saindo da residência, primeiro, procurar se aproximar de colegas que tenham mais experiência. Procurar construir alguma coisa, entendeu? Que não seja uma coisa egoísta ou solitária, ou achar que tu vai fazer tudo sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Então a gente precisa se associar com pessoas boas, construir, né? O cirurgião, quando ele inicia a carreira, ele tem, que nem a gente chama, ele tem que carregar o piano. Então tem cirurgiões mais experientes que estão em outro momento, então a gente vai chegando e todo mundo. Eu comecei assim, lá de baixo, carreguei o piano por um tempo. Hoje eu não carrego mais o piano. Mas os cirurgiões têm que entender, todos os médicos, né? Eu acho que todo profissional, né, Mary? Eu acho que é. Sabe, e procurar construir coisas não dá pra pular, maiores do que a gente e construir coisas que não estejam assim restritas ao momento que a gente está aqui. Deixar coisas para o futuro, deixar um legado, construir coisas que tu sabe que às vezes tu não vai usar, mas que outras pessoas que virão vão fazer um bom uso, um benefício. E isso eu acho que eu posso dizer que a brigada é isso, tu entendeu? Que a gente constrói aquele hospital dia a dia. O hospital está em constante evolução. Então a gente está construindo, está investindo, está fazendo coisas que provavelmente eu não vou usar, mas outras pessoas no futuro vão. E a gente tem que deixar isso. Então isso eu acho bem legal, né? E dividir conhecimento. Eu gosto muito as pessoas me chamam, Norberto, pode me ajudar nessa cirurgia aqui? Posso. Se me chamar, eu posso. Ótimo. Se eu puder, eu vou. Né? Então, acho que é isso, né? Que nem diz, o conhecimento é a única coisa que quanto mais tu dá, né? Mais tu ganha, mais tu tem. A gente não perde nunca. Nunca. Só multiplica, né, Mary? Só multiplica. Meu querido, muito obrigada por esse nosso bate-papo. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, né, Mary? Foi muito bom. Gente, então nós estamos terminando mais um episódio do Marycast com agradecimento para Elo Forte, na XP Investimentos, agradecendo muito, muito, muito o Norberto Martins que está aqui comigo hoje, e convido vocês então para seguir os nossos canais no Instagram e assinarem aqui
o canal do YouTube do Marycast. Até a próxima!